É isso aí, meus alunos. Mediação Tecnológica, professor Silvio Santos. Mais uma vez aqui com a disciplina mais top de todas, né? Biologia. Aqui não tem negócio de 1 mais 1 é 2, de 3 sobre π, não sei o que, não. Aqui a gente só fala de vida, aqui a gente só fala de célula, como que funciona, por que você está aí, por que eu estou aqui, por que a planta é daquele jeito. É bem mais tranquilo, né? Então, fica a dica aí para a professora Lúcia e para o professor Maurício, né? Biologia é mais interessante do que matemática. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, tá bom? A gente vai então para a nossa aula de biologia, tá? Com o professor Sâmio, né? O professor intérprete Sâmio aqui com a gente, beleza? Então, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos continuar, ou seja, a parte 2 do conteúdo de estrutura citoplasmática. Na última aula, nós falamos sobre a membrana plasmática e adentramos já sobre as estruturas citoplasmáticas, quando nós falamos ali de peroxissomos, lisossomos, retículo endoplasmático liso e o rugoso. Nós falamos sobre a importância do vacúolo, aí, principalmente dando exemplos aí nas células vegetais. E eu disse para vocês que muito mais coisas viriam pela frente com relação às estruturas presentes na célula, né? A gente chegou a falar alguma coisa sobre o complexo de Golgi, né? O aparelho de Golgi, quando nós falamos lá que eles empacotam as substâncias advindas lá do retículo endoplasmático liso. Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre ele, né? Mais especificamente, o cloroplasto, a mitocôndria, que são células muito importantes, são células não, né? São estruturas muito importantes evolutivamente falando, tá? Tanto para a célula animal quanto para a célula vegetal, e os aspectos gerais sobre a mitocôndria. Tá? A mitocôndria ela é uma estrutura muito importante, pessoal, porque, por exemplo, nela é onde é produzida a energia do nosso organismo. Assim como os cloroplastos também produzem energia lá para as plantas, porque só as plantas têm um cloroplasto, né? Mas vamos lá. Habilidades. Reconhecer os diferentes tipos e a forma de obtenção de energia dos seres vivos, relacionar os fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as diferenças dos diversos níveis de vida. Beleza? Dando continuidade ao a nossa lista aí de estruturas citoplasmáticas, a gente agora vai falar mais especificamente sobre o complexo golgiense, ou o aparelho de Golgi, ou o complexo de Golgi. Você vai encontrar com algumas variações de terminações esse nome, tá bom? Vale lembrar que ele é um importante componente citoplasmático. Tá bom? Bom, por que ele tem esse nome, né? A denominação aparelho, ou complexo de Golgi, ela é uma homenagem ao citologista, portanto, especialista, né, em células, italiano, Camillo Golgi, que em 1898, portanto, aí no século XIX, descobriu essa estrutura citoplasmática. Ao verificar certas regiões com o citoplasma celular, se coravam por sais de ósmio e de prata, ou seja, ele numa possível ali coloração para vista em microscópio de algumas células, ele percebeu que existia uma determinada região que se corava, né, com uma coloração diferenciada das outras, do que ele estava acostumado. Então, Golgi imaginou que ali deveria existir algum tipo de estrutura. Posteriormente, confirmada pela microscopia eletrônica. Vale lembrar que no século XIX, né, lá, principalmente aqui, deixa eu ver, século 898, né, não faz tanto tempo assim, mas a microscopia ainda não era tão assim avançada como é hoje. Com o passar do tempo, eles conseguiram realmente confirmar que aquilo que se corou, né, ou se coloriu de forma diferenciada, que ele acreditava que era uma estrutura, né, posteriormente se confirmou, né? E devido ao nome dele, o aparelho recebeu o nome de aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, ou golgiense,
Tá? Então ele está... Desculpa, pessoal. Ele está presente em praticamente todas as células eucariontes e consiste de bolsas membranosas achatadas, empilhadas como pratos, né? Então, essa visão é perfeita do retículo endoplasmático, né? Do que ele é formado. Você percebe aqui que tem umas bolhazinhas meio que fluindo dele, né? Ele tem uma função meio que... Como é que eu vou dizer? Ele é meio que um empacotador de substâncias. Quando a gente viu lá sobre o lisossomos, a gente viu que a origem do lisossomos é o quê? São enzimas produzidas lá no retículo liso, né? Endoplasmático liso, e essas substâncias vão para o complexo de Golgi, onde ela vai ser empacotada e ser liberada pela célula. Então você consegue perceber aqui, ó, que algumas substâncias, que são esses pontinhos brancos, elas estão sendo ensacadas, né? Empacotadas e sendo liberadas no ambiente. Aí esse ambiente, é claro, é o ambiente celular, tá bom? Então esses pratinhos, como se fossem pratos empilhados, são o que a gente chama de dictiossomos, tá? Cada uma dessas pilhas recebe o nome de... Acabei de falar, ficou repetitivo. Dictiossomos. Bom, aqui na imagem é interessante a gente frisar que tem pessoas que se confundem retículo endoplasmático com complexo golgiense, tá? Mas tem uma diferença bem fácil para você distinguir. O retículo endoplasmático, ele está aderido ao núcleo. Esse é o retículo endoplasmático. Aí ele vai ter o rugoso e vai ter o liso aqui, ó, a parte do liso aqui, ó. Tá? O complexo de Golgi, por ele ter esse formato assim, um pouco semelhante ao retículo endoplasmático, ele às vezes é confundido, mas ele não está ligado lá no núcleo. Então, é uma forma de você já distinguir de cara que não se trata de retículo endoplasmático, tá? Então, põe isso na sua cabeça, retículo endoplasmático está aderido ao núcleo. O aparelho de Golgi não está aderido ao núcleo, ele está mais distante do núcleo ali, suspenso no citoplasma, tá bom? Então, nas células animais, os dictiossomos, né, eles vão o quê? Geralmente se encontram reunidos em um único local, próximo ao núcleo, mas não aderido diretamente ao núcleo, entendeu? Pessoal, olha aqui para mim. Né? Será que tem como olhar para mim agora? Daqui a pouco olha, se for o caso. Né? Se você... quando eu falo em célula animal, né, eu estou falando de nós também, tá? Seres humanos. Porque quando eu falo célula animal, parece que é algo distante da gente. Então, quando eu digo animal, eu estou falando da gente e os vários outros animais que existem. Tá bom? Então, como diz aqui, ó. Nas células animais, deixa eu ir para cá. Nas células animais, os dictiossomos, eles geralmente se encontram em um único local que é próximo ao núcleo. Beleza? Células animais, células eucariontes animais. Beleza? Então, ó, aqui a gente já tem uma célula vegetal. Nas células vegetais, geralmente, há vários dictiossomos espalhados pelo citoplasma. Joga a imagem na tela para eu rabiscar ali alguma situação. Né? Nas células vegetais, geralmente, há vários dictiossomos espalhados pelo citoplasma. O aparelho de Golgi atua como centro de armazenamento, transformação e empacotamento e remessa de substâncias na célula. Ou seja, ele é uma espécie de almoxarifado aí da célula, né? Ele guarda ali, de alguma forma, ele faz essa distribuição, né? Ele faz o que precisa fazer através do empacotamento dessas remessas de substâncias que chegam para ele. Muitas das substâncias que passam pelo aparelho de Golgi serão eliminadas da célula, indo atuar em diferentes partes do organismo, tá bom? Por exemplo, com as enzimas digestivas produzidas e eliminadas pelas células de diversos órgãos, estômago, intestino,
pâncreas, né? Elas levam ali determinadas substâncias que vão atuar na digestão em determinados órgãos. Outras substâncias, né, tais como o muco, que lubrifica as superfícies internas do nosso corpo, também são processadas e eliminadas pelo aparelho de Golgi, tá bom? Essa imagem aqui, pessoal, né? Eu estava aqui olhando e de repente pensando que você poderia não entender. Você percebe aqui que no complexo de Golgi estão sendo produzidas essas substâncias, como por exemplo o muco da pele, né? Elas vão, como é que eu vou dizer? Elas vão, poxa, me fugiu a palavra agora. Elas vão ser direcionadas, tá? A superfície da pele agindo então como que, como muco que lubrifica as superfícies internas do corpo, no caso, né? Não da pele, das estruturas internas do nosso organismo, tá bom? Assim, o principal papel dessa estrutura citoplasmática é a eliminação de substâncias que atuam fora da célula, processo genericamente denominado como secreção celular, ou seja, ele de alguma forma ele digere e depois joga fora. Ele atua num processo como se fosse um processo de limpeza, mas também que a gente chama de digestão. Tá? Secreção de enzimas digestivas. As enzimas digestivas do pâncreas, por exemplo, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e levadas até as bolsas do aparelho de Golgi, né? Esse exemplo nós vimos na última aula, mas ele serve tanto de exemplo para o retículo endoplasmático rugoso e liso, quanto agora para o aparelho de Golgi, né? Ó, ele produz lá a enzimazinha nele, manda numa bolsinha. Essa enzima que vai ser no futuro, né, chamada de lisossoma, essa bolsa, ela vai digerir a substância, né, que foi fagocitada pela célula e depois essa substância vai ser eliminada, ou seja, num processo de excreção, um tipo de excreção, ou seja, quando a célula se desfaz de restos metabólicos, tá bom? Essas enzimas, né, essas enzimas que vão aí para o aparelho de Golgi, elas são empacotadas em pequenas bolsas e se desprendem dos dictiossomos e se acumulam em um dos polos da célula pancreática. Tá? Quando chega ao sinal de que há alimento para ser digerido, as bolsas cheias de enzimas se deslocam até a membrana plasmática. Olha que interessante, hein, pessoal? Fundem-se com ela e eliminam o seu conteúdo para o meio exterior, que é o processo de plasmocitose. Tá? A produção de enzimas digestivas pelo pâncreas é apenas um entre muitos exemplos do papel do aparelho de Golgi nos processos, né, de secreção celular. Aqui, pessoal, ó, aqui não é secreção, não. Aqui é excreção. Tá? É importante fazer essa correção aqui, para não ficar um conceito errado. Vou colocar aqui excreção. Tá? Processo de excreção celular. Ok? Que a excreção é justamente isso que ela está fazendo aqui. Ó. Ela está se desfazendo de algo que é resto metabólico, aquilo que já foi processado e agora ela vai ser excretada nessa substância. Cloroplastos. Vale lembrar que os cloroplastos estão presentes aí nas células vegetais e é o componente onde acontece um dos eventos mais importantes da vida no planeta.
que é a fotossíntese, né? É justamente por realizar a fotossíntese que as plantas têm essa característica tão importante, né? Deixa eu tô só apanhando um banquinho aqui, pessoal, porque a costa dói. Então, esses cloroplastos são importantes por causa da fotossíntese. Resumindo, tá bom? Então, são orgânulos citoplasmáticos discoides que se assemelham a uma lente biconvexa com cerca de 10 micrômetros de diâmetro. Eles apresentam duas membranas envolventes e inúmeras membranas internas, que formam pequenas bolsas discoidais e achatadas, que são os tilacoides, que é onde vai, né, ocorrer ali os processos de fotossíntese. Então, quando você vê essa imagem aqui, a primeira imagem que vem à mente é um monte de moeda empilhada, né? Essas moedinhas, metaforicamente falando, empilhadas, são os tilacoides, tá? E elas se encontram dentro do cloroplasto, tá? Vale lembrar que o cloroplasto ele tem DNA próprio e ele faz parte daquela teoria simbiótica de que as células procariontes, né, fagocitaram algumas outras células primitivas, na qual uma delas era o cloroplasto e a outra era o mitocôndrias. E com o passar do tempo, elas passaram a depender dessas estruturas e por isso nunca mais se desfizeram delas, né? Os tilacoides se organizam uns sobre os outros, né? São essas estruturinhas aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Parece umas moedinhas, uma empilhada com a outra, né? Formando estruturas cilíndricas que lembram pilhas de moedas. Tá? Cada pilha é um granum, que significa, em latim, no plural, grana. Tá? Então, aqui é uma imagem, digamos, mais panorâmica, né, do cloroplasto. Né? Dentro ali dos tilacoides a gente vai ter o lúmen. Né? Tem os vários grânulos, aqui, ó, que são essas pilhazinhas de moedas, digamos assim. O estroma, que é o fluido onde isso tudo está submerso, tá bom? E o espaço intermembranal, digamos assim, que é o espaço intermembrano, tá bom? E a membrana externa, no caso, né, que toda a estrutura vai ter. O espaço interno do cloroplasto é preenchido por um fluido viscoso denominado estroma. Tá? É como se fosse o citoplasma do cloroplasto, tá bom? Que corresponde o quê? À matriz das mitocôndrias, né? Lá na mitocôndria, o estroma é como se fosse a matriz mitocondrial, tá? E contém, corresponde à matriz das mitocôndrias e contém, como estas, DNA, enzimas e ribossomos. Então, é isso mesmo que eu acabei de falar. Isso aqui confirma o que eu acabei de falar. Os cloroplastos, eles têm DNA próprio, assim como, por exemplo, os mitocôndrias. Tá? Como assim, professor? Então, quer dizer que uma estrutura, um componente celular que está dentro da célula, ele tem um DNA próprio dele? Tem. No caso do cloroplasto, do mitocôndrias, tem. Então o complexo de Golgi tem também? Não. Não vai ter complexo de Golgi, os ribossomos não tem. Quem tem DNA próprio é a mitocôndria e o cloroplasto. Tá bom? Uma curiosidade, quando você nasce, né? Olha aqui. Quando você nasce com o DNA herdado da sua mãe. Tá? Então, existem algumas patologias, algumas síndromes, algumas doenças relacionadas ao DNA mitocondrial. Se a sua mãe tiver problemas no DNA dela, o que vai acontecer? Você vai automaticamente herdar, tá? Se o problema for no seu pai, você necessariamente não vai herdar esse mal. Mas se o problema for na sua mãe, com certeza você vai herdar essa situação, tá bom? Vamos lá, joga na tela. Aliás, já está na tela. Eu tô doido, pessoal. Tô falando aqui sozinho aqui.
Já estava na tela e eu aqui pensando que estava olhando para mim. Mas tá beleza. Continuando. Então aqui a gente tem uma visão panorâmica, né, do grano, onde tem o complexo antena, né, que é na membrana do grano onde vai de fato ocorrer ali a absorção de luz solar, os processos metabólicos aí que vão culminar na fotossíntese, tá bom? As moléculas de clorofila ficam dispostas organizadamente nas membranas dos tilacoides, de modo a captarem a luz solar com a máxima eficiência. Então é no tilacoide, né, na membrana do tilacoide ali, onde vai ficar a clorofila, que ela vai ser responsável por essa assimilação da luz solar. Inclusive, eu acho que vocês vão ser... eu não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu estou preparando uma música, né, uma paródiazinha sobre a fotossíntese, né? E espero que vocês gostem, inclusive é em cima de uma música aí do Bruno Mars. Espero que vocês curtam aí, tá bom? Mas não é nada para agora não, mais para frente. Quem sabe até no segundo ano, de repente eu passo essa molécula, essa paródia para vocês. Eu acho que para esse ano não dá mais, mas eu posso passar no segundo ano mesmo que a gente não esteja estudando sobre isso, mas sempre a informação, né? Então, essas moléculas de clorofila ficam dispostas organizadamente nas membranas dos tilacoides, de modo a captarem a luz solar com a máxima eficiência. Então, a clorofila que está nessa membrana é que é responsável pela captação da luz solar para transformar aquilo em energia química, né, para dar início aí à fotossíntese. Então, funções do cloroplasto: produzem moléculas orgânicas, tá? Principalmente o quê? Glicose, olha a glicose aí, que a gente também precisa da glicose, né? Que servem de combustível para as mitocôndrias de todos os organismos que se alimentam direta ou indiretamente das plantas, né? Então, as plantas são, dentro da cadeia alimentar, a gente chama elas de produtoras, e todos os outros seres vivos são consumidores, né? E tem os decompositores, que são aí bactérias e fungos, tá bom? Então, devido a esse processo no qual o cloroplasto permite a planta fazer, que é a fotossíntese, isso faz com que ela seja uma geradora de energia para o meio, né? Você já pensou você conseguir... Já pensou se você não precisasse se alimentar, você só ficasse ali meia hora no sol e você tem a energia para o resto do seu dia, vamos supor, né? Mas nós não, nós somos diferentes. A planta faz isso, ela só com a luz do sol ela consegue obter a energia dela. Nós não. Se a gente não ingerir algum tipo de alimento, a gente não tem a glicose, né? A planta não. Ela produz moléculas orgânicas, principalmente a glicose, que ela vai participar aí da síntese, a partir da qual ela vai sintetizar a energia dela. Nós não. Nós só conseguimos ter glicose se a gente se alimentar de alguma coisa, né? E se a gente ficar, no nosso caso, se a gente ficar exposto ao sol, a gente vai pegar mesmo, de fato, um câncer de pele, né? E não uma alimentação. Vamos lá, voltando. Voltando não, né? Indo para frente. Os cloroplastos também produzem substâncias orgânicas através do processo de fotossíntese. Nesse caso, nesse processo, a energia luminosa é transformada em energia química. A energia química está lá, né? A clorofila está lá na membrana do tilacoide e ela vai assimilar a luz solar e fazer com que ela sirva como energia química para o processo da produção, né, das moléculas orgânicas. Então, as matérias-primas empregadas na produção dessas substâncias são simplesmente gás carbônico e água, tá? Claro, gás carbônico, água e juntamente com a necessidade da luz solar, ok? Esse foi o cloroplasto. Agora a gente vai falar das mitocôndrias, né? As mitocôndrias tá para a gente, assim como os cloroplastos, os cloroplastos estão para as plantas. Assim como os cloroplastos são importantes para as plantas, as mitocôndrias são importantes para a gente.
Ah, por quê, professor? Porque a mitocôndria vai fazer fotossíntese também? Não. Só quem realiza fotossíntese é as plantas, justamente por causa da presença dos cloroplastos. Mas as mitocôndrias, no nosso caso, elas têm uma grande importância, porque elas vão participar diretamente da nossa síntese de energia. Tá bom? O nosso organismo, pessoal, ele precisa de energia. Ele precisa de energia. É vital para a gente ter energia no nosso corpo. E a gente vai adquirir energia através de quê? Através dos alimentos. Esse alimento vai ser o quê? Quebrado até a forma de glicose, né? Lembra? Cloroplasto, lá a planta ela produz a própria glicose dela. A gente não. A gente, para ter energia, a gente precisa se alimentar. E quando a gente se alimenta, qual que é a intenção dessa alimentação? É obter energia como assim? Tipo assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Olha aqui, coloca eu na tela aí para a gente conversar. Bom, você vai se alimentar, né? Essa sua alimentação vai passar por um processo digestório no seu organismo, que é um processo de digestão, estômago, intestino, enfim. No intestino vai ocorrer a absorção desses nutrientes que estão presentes no seu alimento, né? Só que o nosso organismo, ele vai fazer uma digestão química. Tem a digestão mecânica, né, que é aquela que começa na boca, que vai triturar e tudo. E depois a gente tem a digestão química. É quando o nosso organismo vai sugar desse alimento os sais minerais, né, os compostos orgânicos que tem nele. E um desses compostos orgânicos essencial para a nossa existência é quem? A glicose. Essa glicose que as plantas conseguem produzir e a gente não consegue produzir, a gente tem que se alimentar, a gente só adquire ela através do nosso alimento, né? Essa glicose vai servir para os primeiros passos da síntese de energia, que vai ocorrer aonde? Lá na mitocôndria. Ok? A glicose vai chegar dentro da célula, né? A glicose vai sair do sangue, olha que interessante. A glicose sai do sangue e vai para dentro da célula. Porque se a glicose ficar no sangue, glicose é açúcar. Açúcar no sangue é o quê? Diabetes, tá bom? Então olha que interessante, a glicose cai no sangue porque o corpo absorveu, legal. Aí ele joga essa glicose na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, o pâncreas vai produzir um hormônio que vai tirar essa glicose do sangue e vai jogar ela para dentro da célula, tá? Quem é esse hormônio produzido pelo pâncreas? A insulina. A insulina pega a glicose do sangue e leva ela para dentro da célula. Ela é que faz esse carreamento. Por isso que a pessoa, quando não produz insulina o suficiente, ela fica com açúcar no sangue. Por isso o diabético tem que tomar, tem que injetar a insulina de forma sintética, digamos assim. Não é naturalmente produzida, né? Como ele não tem a capacidade adequada, então ele acaba tendo que ingerir, tá? Ou injetar de alguma forma. Então essa insulina produzida pelo pâncreas pega a glicose e joga para dentro da célula. Quando chega lá dentro da célula, ainda no citossol, a glicose vai ser quebrada, formando duas moléculas específicas que a gente vai ver mais pela frente. Aqui eu só estou querendo que você entenda um geral da importância, né, da mitocôndria. Quando ela é quebrada, quando a glicose é quebrada, ela vai formar duas moléculas que a gente chama de pirúvico, ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria e começar o processo de quê? De síntese de energia. Numa cadeia de reações, aí eu posso dizer, é uma cadeia complexa, tá? Ciclo de Krebs, cadeia respiratória, e vai acabar na formação de uma molécula energética chamada de... Joga na tela aqui, para poder escrever ali para os alunos.
na forma de ATP, ou seja, adenosina, vou escrever aqui, ó, adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, tá bom? Vou apagar isso aqui para não te confundir. Adenosina trifosfato, tá? Ah, professor, mas não é ATP, tá? Mas o P vem de fósforo, tá bom? Lá na tabela periódica, o fósforo é o P, né? Então, adenosina trifosfato. Essa molécula chamada ATP é a nossa moeda energética, ou seja, é isso que a gente gasta quando a gente está eliminando energia do nosso corpo. A gente está gastando ATP, a gente está gastando energia, tá? E isso acontece dentro da mitocôndria. Então você consegue perceber a importância que esse componente citoplasmático tem, né? Ele ocorre, é lá que ocorre a formação de energia para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, dito isso, agora vamos lá para a mitocôndria direitinho. Estrutura e função das mitocôndrias. As mitocôndrias estão imersas no citossol, as diversas bolsas e filamentos que preenchem o citoplasma das células eucariontes, tá? Então, esse aqui é o formato de uma mitocôndria e o formato interno da mitocôndria. Ela é feita por várias cristas, né? Tem várias dobras dentro dela, que são as cristas mitocondriais. Elas são verdadeiras casas de força da célula, pois produzem, olha que interessante, energia, que é ATP, para todas as atividades celulares. As mitocôndrias, cujo número varia de dezenas até centenas, dependendo do tipo de célula, né, estão presentes praticamente em todos os seres eucariontes, sejam animais, plantas, algas, fungos ou protozoários. Então, dependendo do tecido em que a gente está conversando sobre ele, pode ter mais mitocôndria ou menos mitocôndria. Como, por exemplo, olha aqui para mim. Se eu estou falando de músculo, ele precisa de muita energia? Precisa. É ele que sustenta teu corpo. Então, é natural que você encontre muita mitocôndria nesse tipo de tecido. Já tecidos mais estáticos, como, por exemplo, o osso, você já não vai encontrar estruturas, né, em demasiada como você encontraria no músculo, tá bom? Eu estou dando esse exemplo só para você sentir bem o extremo, né, do que tem muito, que precisa muito, e daquele que não vai precisar tanto, né, porque ele não tem uma função ali que exige tanta energia, né, no dia a dia, digamos assim, tá bom? Vamos lá, joga na tela, voltando para o nosso texto, estão presentes praticamente em todos os seres eucariontes, tanto em plantas, algas, fungos ou protozoários. Bom, aqui a gente tem a mitocôndria, você pode até pensar numa bactéria, né? Pô, professor, parece uma bactéria, né? Que o senhor mostrou, que tinha até um flagelinho e tal. Realmente ela lembra, né? Mas não é, tá? A mitocôndria, ela é um componente celular. Beleza? Então a gente tem a matriz mitocondrial, que é esse fluido, né, que fica dentro aí das cristas, né? Nesses fluidos aí você encontra DNA, aquilo que eu falei. A mitocôndria, assim como o cloroplasto, ela tem DNA próprio, tá bom? Então você vai encontrar ribossomos e alguns grânulos e essas dobras a gente chama de cristas mitocondriais, assim como o fluido a gente chama de matriz mitocondrial, que é onde ocorre a síntese de ATP. A síntese de ATP ocorre na matriz mitocondrial. Então, na matriz e na membrana interna existem várias enzimas responsáveis pelas reações químicas da respiração. Então, o processo de síntese de proteína, ele é conhecido como respiração celular. Uma das etapas, na verdade, da síntese da proteína, né, é a respiração celular, né? Ciclo de Krebs, a cadeia respiratória vai aí finalizar gerando as moléculas de ATP.
Se você encontrar numa questão algo assim sobre qual é a forma de energia no qual o nosso corpo trabalha, ou seja, para qual o nosso corpo trabalha na intenção de produzir essa molécula para ter energia. Né? Pode ter ficado confuso o que eu te falei, mas é isso mesmo. Deixa eu reformular aqui. Se você vê uma pergunta, um texto, algo perguntando ou questionando, algo mais ou menos assim. A energia do nosso corpo, ela é produzida na forma de qual molécula? Pronto, eu acho que essa pergunta está um pouco mais... Dá de você entender o que eu quero dizer, né? Qual é a forma de energia que o nosso corpo produz? Ele produz a nossa energia na forma de uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Eu lembro que quando eu estava dando uma aula sobre transportes pela membrana, que a gente falou de difusão, transporte ativo, transporte passivo, lembra quando a gente fala de transporte ativo, né? Existe uma molécula lá na membrana, uma proteína, que ela vai pegar uma molécula fora e jogar essa molécula para dentro da célula. Só que, geralmente, no transporte ativo, essa molécula ela tem que migrar da onde tem menos para onde tem mais concentrado, dissoluto. Então, é um caminho difícil, porque ela vai contra a correnteza, ela vai da menor concentração para a maior concentração. Então, para ela entrar no meio desse local onde já tem muito, ela vai precisar fazer um determinado esforço. A célula vai precisar fazer força para ela entrar. E essa proteína que fica na membrana, que a gente chama proteínas carreadoras, elas vão se ligar à substância que está fora e empurrar ela para dentro. Para que ela faça isso, é necessário energia por parte da célula. Então, essa energia, por exemplo, usada nesse transporte aí pela membrana, vai ser advinda de quê? De uma molécula de ATP. Um dos fósforos, ATP, trifosfato, ou seja, 3 fósforos. Um desses fósforos vai energizar essa proteína, né? E vai dar força para que ela faça esse carreamento. Ela pega a substância fora e empurra ela para dentro. E a partir daí, o ATP, que entrou como ATP nessa situação, ele doou um fósforo para energizar essa proteína, agora ele sai 2-fosfato, então ele sai difosfato. É só para você entender como que a energia vai sendo gasta. Em cada processo que a gente faz, a gente está gastando energia. E essas ATPs estão sendo produzidas o tempo todo dentro do nosso organismo, mais especificamente aonde? Nas mitocôndrias e mais especificamente mesmo ainda na matriz mitocondrial, que é essa parte azul aqui, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre vários componentes citoplasmáticos, dentre eles citoplasmas e mitocôndrias, que são, digamos assim, eu acho que os componentes mais importantes que tem para a manutenção da vida. Mas a gente também não pode achar menos interessante o aparelho de Golgi, como nós vimos também, né, que serve aí como uma espécie de empacotador de substâncias. Ele também, né, distribui algumas substâncias que vão atuar fora da célula, né? Então, tudo que nós falamos aqui tem importância sim, porque todos fazem parte, completam o metabolismo que é necessário para a existência da nossa vida. Tá bom, pessoal? É muita coisa, eu sei, é um volume grande de coisas sobre célula, tá? Mas a gente procura dividir e falar de pouquinho em pouquinho para vocês, mas é muito importante também que vocês prestem atenção, façam suas anotações e, de repente, se você não entende algo, pesquisa na internet. A internet não é só para rede social, não, né? Ou então volta o vídeo, vê a explicação de novo, direitinho. Eu tenho certeza que você não vai ficar com nenhuma dúvida, tá bom? Qualquer coisa, ainda tem a nossa revisão aí para quebrar teu galho. Vamos lá.